Oi, gente! Eu sou a Biz e no vídeo de hoje eu vou dar dicas pra vocês que querem começar a ler inglês. Isso foi uma conversa no grupo que eu tenho e eu fiquei pensando, caramba, tem tanta gente que quer ler inglês, tem tantos livros de fantasia que são lançados em inglês, a gente não tem tanta diversidade nessas histórias aqui no Brasil, né, para as traduzidas. Geralmente elas também vêm de fora, então eu vejo que é um problema pra muita gente. E eu vou contar pra vocês como foi esse processo pra mim. Eu espero que eu ajude vocês. Bom, pra começar, eu quero dizer pra vocês que eu tenho uma facilidade maior do que a maioria das pessoas, porque eu estudo inglês desde muito nova. Então, não foi tão difícil pra mim ler livros. Então, obviamente, se você quer ler inglês, você tem que saber inglês, né? Nem que seja ali um pouquinho, sei lá, digamos, inglês intermediário. Então, obviamente, com qualquer outra língua, você tem que estudar, né? Pegar aí um Duolingo, um Cambly, sei lá, alguma coisa, para vocês aprenderem a língua. O que eu fiz para aprender inglês? Eu comecei a aprender inglês muito cedo, de criancinha mesmo, mas eu nunca fiz curso de inglês de verdade, fora da escola, né? Só que assim, não gostava muito do verbo to be, ali o passado, o presente, era meio isso, então não aprendi muito pela escola. Mas eu usava muito de música eu pegava traduções de música e ouvia a música e tentava entender o que ela estava dizendo, vendo a tradução e, tipo, guardando aquelas palavras. Isso me ajudou muito a aprender inglês. Depois de um tempo, e óbvio, eu usei muito o Duolingo. Assim que eu soube da ciência do Duolingo ali por volta de, sei lá, 2014, eu acho, por aí, acho que 2013, 2014 foi quando eu descobri o Duolingo. Mas eu tinha, acho que 12, 13 anos. Mas antes disso eu fazia esse negócio de música, eu ouvia muita música em inglês, porque meus pais me incentivavam muito, né? Meu pai gostava muito dessas músicas, principalmente Elvis Presley, Dido e, sei lá, Roxette, enfim. Então eu acabava ouvindo muito. Mas assim que eu soube do Duolingo, foi quando eu comecei a realmente avançar, sabe? Crescer, entender mais e ler, entender, ouvir, entender e conseguir falar. Depois disso, eu comecei a ver filmes com legenda em inglês. Quando eu me senti um pouquinho mais confiante, eu comecei a ver filmes em inglês com legenda em português. E aí você precisa muito fazer isso para você pegar vocabulário. Porque se você se você ficar só no Duolingo, tipo, sei lá, milk, bread, rice e tarará, você, pelo amor de Deus, você não vai sair do canto. Então, o que eu fiz foi ver muitos filmes e séries. E as séries que eu percebi que mais me ajudaram foram sitcoms, que são séries do dia a dia. O pessoal vai trabalhar, o pessoal conversa entre amigos, o pessoal conversa no café, ou então, sei lá, num bar. Tem muita conversação do dia a dia, que é basicamente o que a gente precisa saber, né? Você não começa aprendendo uma língua sabendo falar, sei lá, processos e diplomas. Você aprende falando o básico e conversando. Então, eu recomendo que vocês vejam sitcoms. Eu comecei vendo Arrow, o que não foi nada legal, porque ele é muito profundo e muito tarará e coisas assim, darks e muito sofrimento da vida. Então foi um pouco complicado. Mas depois que eu vi Flash, já ficou mais fácil. E aí eu percebi que eu tinha que ter uma pegada mais essa, de um pouquinho mais engraçadinho, um pouquinho mais de comédia pra aprender melhor. Mas isso foi o que funcionou comigo, eu não sei como é que vai funcionar com você, mas pelo menos eu recomendo que vocês assistam sitcoms. Encontrem sitcoms que incluam vocês, tipo, Friends é muito, assim, tranquilo. How I Met Your Mother eu também vi em inglês, além de Friends. Deixa eu ver outra sitcom. Essa que eu tô assistindo é mais recente, mas é a Two Broke Girls, que agora eu tô vendo em espanhol, porque eu tô estudando espanhol e é literalmente duas ticas quebradas, mas, gente... Ai, gente, eu não consigo lembrar, porque eu nunca vi em português essa série, então eu não sei como é que é. Mas é Two Broken Girls, eu vou deixar o nome aqui e vou procurar no Google depois que eu terminar de gravar esse vídeo. Eu vou procurar e vou colocar o nome aqui pra vocês irem procurar, tá bom? Essas sitcomzinhas, essas coisas mais engraçadas de conversação são o que você precisa.
Mas o que me ajudou também e que, assim, deu um boom muito grande no meu inglês. Muito grande, assim, porque antes eu sabia algumas coisas, eu conseguia interpretar, mas era mais difícil pra mim ainda. Tipo, eu ainda não tinha tanta confiança em si, em conversar, porque é uma coisa muito roteirizada, né? Mas aí o que me ajudou muito depois disso foi colocar o meu. Não no meu TikTok, eu vejo muito TikTok. Não é muito saudável, mas me ajudou muito. Então eu tenho que dar dicas do que me ajudou, né? Colocar no meu TikTok que eu conseguia falar, além do português, o inglês. E ele começou a me entregar mais vídeos em inglês. Tem essas opçõezinhas lá nas configurações, vocês conseguem encontrar que as línguas que você fala. E também interagir mais com vídeos em inglês, tipo, curtir, comentar, salvar, enviar, porque ele vai te mandar, é um algoritmo, ele vai te mandar mais vídeos desse tipo. Mas deu um boom no meu inglês muito grande, tipo, foi incrível, assim, pra mim, sério, eu aprendi muito mais, porque era literalmente pessoas no seu dia a dia comentando sobre coisas engraçadas, ou comentando sobre dicas que tiveram, ou comentando histórias, enfim, isso me ajudou muito. Podcast também, eu não sou muito de podcast, mas eu sei que muita gente obviamente funciona muito podcast, porque literalmente pessoas conversando, então é óbvio, muita gente consegue aprender inglês com isso. Eu não sou muito do podcast, não. Mas enfim, se você for, eu acho que também ajuda. Esse foi o meu processinho pra aprender inglês. Então, eu acredito que isso vai ajudar vocês. Que vocês consigam realmente aprender a língua. Mas se você já passou disso, aí vem as dicas que eu tenho pra ler em inglês, tá? Que eu comecei a ler inglês há pouco tempo. Eu consigo ler inglês, porque eu sei a língua, sei as palavras e tal. Mas ler inglês é muito mais difícil que saber falar inglês. Por quê? É aquela coisa que eu falei. Principalmente os meus livros são de fantasia. É normal ter palavras mais carregadas, mais pesadas, mais difíceis do que o que a gente conversa no dia a dia. Tem sido mais difícil pra mim, eu ainda não parei de ler, obviamente. Então, mas eu avancei muito em pouco tempo e eu acho que se deu pelas dicas que eu comecei a ter. Eu já tinha começado a ler livros, eu não lembro qual foi o livro que eu comecei a ler em inglês, mas eu tinha começado a ler um livro em inglês e eu abandonei, porque eu não conseguia entender todas as palavras. E passei muito tempo sem ler, e ano passado eu li um, que foi The Wood. Ele é um livro de fantasia, e é um livro que tem muitas palavrinhas densas também. E principalmente porque é meio terrorzinho, assim. Não, terrorzinho não, meio suspense. Sei lá, é tipo isso. E eu tinha muita dificuldade no livro físico que eu comprei. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que se vocês puderem começar a ler livros em inglês em outras plataformas, tipo o Kindle, que pra mim é o que eu conheço, eu não sei se tem outras plataformas que fazem o que o Kindle faz, como eu vou dizer agora. Eu recomendo que vocês peguem caneta, gente, caneta, e escrevam no livro. Vocês podem usar lápis ou podem usar aqueles post-its que vocês podem colocar em cima da palavra, sei lá, tipo, que a gente usa post-it como marcador de texto, né? Não dá pra fazer isso, mas enfim. Eu fiz direto no livro, o livro era meu, assim, não tinha plano de doar pra ninguém, de dar de presente, ou sei lá, então eu escrevi no livro. Mas sempre que tinha uma palavra que eu não sabia, eu tava sempre com o celular do lado, e eu procurava no Google Tradutor a tradução da palavra e escrevia em cima. E aí, sempre que eu tava lendo, se a palavra se repetia naquela página ali, eu voltava e via ela ali de novo. Ou então eu conseguia gravar mais fácil as palavras, sabe? Isso me ajudou muito. Eu li The Wood, eu consegui entender todo o livrinho, realmente entendi ali o que estava sendo dito. Muitas coisas também que a gente tem que entender é que às vezes a gente não consegue entender tão bem, porque eles têm gírias, eles têm palavras que não fazem sentido nenhuma juntas, mas que pra gente, mas que pra eles fazem. Então, saber que você às vezes não vai conseguir entender tão bem, tipo, totalmente todas as palavras. Mas se você conseguir entender o contexto, já é suficiente. Você continua lendo. Por quê? Porque assim você vai conseguir aprender também essas expressões mais difíceis. Levem pelo contexto, que depois, uma hora, você vai entender o que significa aquelas palavras. E se você tiver paciência, eu não tenho. Não vou dizer, faça se você quiser. Eu não tenho paciência pra isso. Você procura a expressão. Eu não tive e tô bem, tá? Então, se você não quiser ter também e quiser entender pelo contexto como eu fiz,
ajudou muito. Hoje eu já consigo entender muito mais expressões do que eu entendia antes, mas é isso, gente. É normal a gente não entender de primeira, a gente entende pelo contexto e guarda aquela informação. Passa pra próxima. Show! Mas, se você puder usar um Kindle, seja o aplicativo ou o dispositivo, né, enfim, e se tiver algum aplicativo que faz a tradução das linhas, assim, comenta aqui embaixo. Eu não conheço, mas se tiver vai ser ótimo, porque eu também vou conhecer. Me ajudou muito quando eu comecei a ler no Kindle. Eu li mais livros em inglês no Kindle do que livros físicos. Na verdade, eu acho que livro físico eu só li mesmo The Wood. E foi muito difícil. É um livro que eu normalmente leria, sei lá, em 3 dias. E eu demorei bem mais tempo, acho que eu demorei uma semana inteira, ou mais de uma semana. Não chegou a ser 2, mas acho que foi tipo uns 9 dias pra ler ele. Então, é mais difícil ler livro físico, principalmente no começo. Então, se você tiver a oportunidade de ler por algum aplicativo, eu recomendo. Porque você tem aquela opção, né, de, tipo, selecionar as linhas ali e apertar no botãozinho de ver tradução e ele vai traduzir automaticamente pra você, você não vai perder muito tempo. Daqui a um tempo fazendo isso, você já vai estar lendo tranquilamente. Pra mim, hoje é muito mais tranquilo. Outra coisa que me ajudou também, que eu esqueci de comentar, foi ler Webtoons, porque o Webtoon é tipo série, só que as pessoas estão em fotos, no caso desenhos, mas tipo, estão paradinhos ali. E me ajudou muito porque eu conseguia entender não só pelo texto, mas também pelas expressões dos desenhos, né, de como eles estavam reagindo ali à situação, se era uma coisa mais pesada, se começava mais pesado no desenho, eu conseguia entender que talvez aquela frase tivesse um significado mais pesado. Então isso me ajudou muito também a criar vocabulário em livros, nesse caso. Então, recomendo demais vocês lerem o Webtoon. Pra mim, me ajudou muito. Eu tô lendo agora Lore Olympus. Ainda tá em lançamento, né? Então, estou aguardando os próximos episódios. É isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. De verdade. Eu vi que era uma questão pra muita gente, né? Então, eu acho que... Eu espero ter ajudado. E se você tiver qualquer dúvida ou qualquer dica que você queira dar ou que você queira pedir, pergunta ou comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder você e de lhe ajudar ou de ser ajudada, se você tiver outras opções além do Kindle. E é isso, um beijo, não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever se você não for inscrito, você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus! Amigo, se inscreva, ativa o sininho, faça parte desse rolê tão legal que a gente tem aqui falando sobre livros enfim, espontaneidade. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.